Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja Deus. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, eu tô viva, né? Tô viva, ainda tô viva. Graças a Deus, ainda tô viva. Aleluia. Louvado seja Deus. Só Jesus na causa, né, irmãos? Olha, eu quero dizer algo aqui. Por favor, não me leve a mal, tá? Não me interprete mal. Não tire conclusões precipitadas antes de ouvir o que eu vou dizer aqui, tá? Vai parecer meio estranho o que eu vou dizer, mas no final você vai ver que tem todo sentido, tá bom? Às vezes, né? Às vezes, eu gostava de assistir filmes evangélicos. Às vezes domingo, à tarde, né? Filmes evangélicos. Eu assisti o filme de Abraão, assisti o filme de Davi, assisti também o filme da Rainha Esther. Enfim, às vezes eu gostava de ouvir. Hoje já não tenho mais tempo para isso. Mas às vezes eu assistia, né? Filmes evangélicos. Não faz muito tempo que eu mexendo no YouTube, eu me deparei com um filme baseado em fatos reais. Então tá escrito lá, filme baseado em fatos reais. E falava outras coisas lá. E algo me tocava para assistir aquele filme. E eu não gosto de filme de violência, eu não gosto de filme de sangue, eu não gosto. Nunca gostei disso. Mas algo me tocava para abrir aquele filme. Eu abri aquele filme, tenha paciência, tá? Você vai entender o que eu vou dizer. Eu abri aquele vídeo do filme, que durava aí em torno de 1h40, aproximadamente, 1h30 e poucos minutos. Comecei a assistir o filme. No início, eu falei assim, imagina, nada a ver. Isso aqui não tem nada de Deus, isso aqui não tem nada de Deus, nada a ver. Eu saí. Acho que com 5 minutos que eu estava assistindo ali, eu saí. Assim, eu não gostei da introdução do vídeo, sabe? Não, eu saí. Passou algum tempo depois, esse vídeo apareceu novamente para mim. Apareceu, e olha que eu não deixei nenhum comentário lá, não deixei like, não deixei comentário nenhum, não deixei nada lá. Porque de cara eu não gostei, né? Aí, se você não gosta de uma coisa, você não pretende voltar. Não é verdade? E ali eu saí fora, né, daquele vídeo. Fui assistir uma pregação era de um pastor, Quando foi mais tarde, irmãos, eu senti novamente de abrir aquele filme. Algo me tocava para abrir esse filme. Eu vou resumir. Eu falei, ai meu Deus, será que... Eu pensei, né? Será que é o diabo que tá me tentando para me ficar assistindo esses filmes? Porque a impressão que eu tive é que o filme era de violência, né? Violência doméstica, essas coisas, né? Aí eu não... Falei, não tenho interesse por essas coisas. Também não tenho tempo para ficar assistindo essas coisas. Mas algo me tocava, irmãos, e ali eu abri o vídeo novamente. Eu assisti aí por volta de 3 minutos, 4 minutos, deu sequência, né? Porque o vídeo parou ali, aí depois deu sequência, né? Porque quando você abre o vídeo, ali fica marcado até onde você assistiu, não é verdade? Então, aí ali deu sequência. E ali apareceu uma cena violenta, de uma mulher atacando outra mulher. E aí eu falei, ai meu Deus, que horror, esse filme não presta, esse filme é filme de violência. Mas irmãos, é impressionante, eu fechei o filme novamente, eu falei, não quero saber não, Passou acho que uns 2 ou 3 dias depois,
uns 2 ou 3 dias depois, eu peguei o celular à noite. Quando eu abro o YouTube, né, para entrar nos meus vídeos, para responder alguns comentários, me aparece esse filme novamente, irmãos. Meu Deus do céu, mas o que está acontecendo, Jesus? É o diabo que está me tentando? Ou o que está acontecendo? Eu não gosto disso, meu Deus. Eu não gosto dessas cenas de violência. Aí, irmãos, você não é obrigado a crer, tá? Aí eu senti muito forte no meu coração algo dizendo assim: assista o filme, assista, porque você vai aprender algo. Parei assim, eu falei, E ali, irmão, meio que sem querer, né, já um pouco tarde da noite, meio que sem querer, eu continuei assistindo aquele filme. Aí veio aquela cena de violência, a mulher atacou outra, quando a outra saiu do carro na rua, ela atacou, e ali houve uma confusão, porque quem atacou a mulher era parecida com a outra mulher que estava passando. Tinha uma outra mulher que estava passando na hora. E essa mulher é uma moça, né? Uma moça com um boné na cabeça, toda assim meio esquisita. Meio de lado assim, só que o cabelo loiro assim. Ela atacou a mulher que saiu do carro, roubou a mulher, e depois ela tinha um negócio na mão e ela tacou na cabeça da mulher que ela roubou. Parece que ali ela pegou a bolsa, pegou os pertences da mulher e ela tacou um negócio na cabeça da mulher e feriu a cabeça da mulher. E nisso estava passando outra mulher, bem parecida com essa que atacou a mulher. E ela estava passando, e no que ela passou, essa que feriu a mulher pegou as mãos sujas de sangue e passou na mulher. Passou aquelas músicas, porque a cabeça, ela bateu e a cabeça da mulher começou a sangrar. E a mulher caiu. Então, ela pegou e sujou a roupa da outra que estava passando de sangue. Como dizendo assim, eu estou lançando a culpa sobre você. Naquilo, pessoas viu e achou que foi ela que golpeou a mulher para roubar. E essa que roubou entrou dentro de um carro e sumiu. Resumindo, essa mulher que foi acusada de ter, né, matado, a mulher morreu. A mulher levou um golpe na cabeça, morreu. Então ela foi acusada da morte dessa mulher. Preste atenção que eu estou só falando para você entender o que eu vou dizer mais ali. Então, aquela moça, aquela mulher, ela parecida na altura, o cabelo, o rosto, parecida com essa outra, foi identificada e ela foi acusada de ter matado aquela empresária, né? Uma empresária. E ali, irmãos, louvado seja Deus, eu falei, meu Deus, mas que filme violento é esse, Jesus? Teu sangue tem poder. Mas continuei assistindo. Algo dizia no meu coração assim, assista, continue. Ali, irmãos, aquela mulher que foi acusada, ela era casada com um homem, um empresário também, um homem de nome respeitado, um homem muito, muito respeitado. E eles tinham um filho de aproximadamente 6, 7 anos de idade. Eles tinham um filho. E naquilo, a mãe daquela criança foi acusada de ter matado a mulher e ela foi presa. Ela foi presa em flagrante, né? Porque ela estava suja de sangue. Aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o que Deus está querendo falar comigo através desse filme? O que Deus está querendo me despertar através disso, meu Deus? Não estou entendendo nada. E ali, irmãos, eu continuo assistindo. Eu vou resumir um pouco, porque é um pouco grande, tá? Eu vou resumir.
Eu vou resumir, tá? Não vou contar o que aconteceu, mas eu vou resumir dizendo assim: aquele homem, um homem honesto, trabalhador, muito honesto, cuidava da esposa, amava demais aquela esposa, amava demais o seu filho. Irmãos, olha, depois só que eu vim entender o que Deus estava, qual era a mensagem que Deus estava querendo passar para mim. Aquele homem, né? Ele começou a lutar, a esposa dele foi presa e ele visitava a esposa na cadeia. E ela chorava muito, ela dizendo: a minha vida acabou, não fui eu que matei aquele homem, aquela mulher, né? E ele falava assim: eu sei que não foi você. Eu sei que não foi você que matou, te incriminaram. E ali ele falou para ela assim, eu vou resumir, tá, irmãos? Eu vou resumir porque o filme é longo e tem muitos detalhes no filme que chamam muita atenção. E isso acontece na vida real. Então aquele homem falou assim: eu vou provar a tua inocência. Ele falava para a esposa: eu vou provar a tua inocência. E ali, louvado seja Deus, aquele homem começou a se empenhar. E ele tentou buscar a justiça, ele tentou buscar os policiais, ele tentou intervir, ele fez uma série de coisas para tentar provar que não tinha sido a esposa dele. Mas todas as tentativas dele pareciam em vão. Todas as tentativas que aquele homem fazia. E ali ele deixou o filho com os avós, com os pais dele, né? Deixou com os avós para cuidar. E ele começou a correr atrás. E resumindo, esse homem, ele chegou a abandonar o trabalho dele, né? Ele chegou a abandonar o trabalho dele para se empenhar nisso, para provar que a esposa era inocente. Então ele dizia assim, aquele homem, ele dizia assim: eu não aceito, eu não concordo que você pague por um crime que não é seu, por um crime que não foi você que cometeu. E ela chorava e ela dizia: não tem mais jeito, eu estou condenada para sempre, vou ficar o resto da vida na prisão, cuida do nosso filho, cuida dele. E o filho falava para o pai assim: pai, quando que a minha mãe vai voltar? É doloroso esse filme, sabe, irmãos? Muito forte, muito forte. Eu tive que pedir força para Deus para assistir esse filme, porque é muito forte. E ali ele falava: filho, eu não sei quando ela vai voltar, mas ela vai voltar. Ele falava, ele vai voltar. Então aquele homem, aquele esposo, aquele marido, ele estava determinado em provar a inocência da esposa. Ele estava determinado a provar a inocência dela. Ele dizia para a mãe dele: eu amo a minha esposa, mãe. Eu amo a minha esposa. Eu vou fazer qualquer coisa para defender ela. Eu amo a minha esposa. E várias partes do filme ele fala a mesma coisa. Eu amo a minha esposa, pai. Eu vou fazer qualquer coisa para defender a honra dela. Irmãos, é muito forte, sabe? Meu Deus. E aquele homem, ele estava determinado. E ali ele abandonou o trabalho, mas ele, como ele era uma pessoa muito bem sucedida, os pais também muito bem sucedidos, e os pais daquele homem, daquele rapaz, daquele moço, apoiava ele, né? E a mãe dizia assim: ô meu filho, eu não sei o que fazer para te ajudar, eu lamento muito com tudo isso que aconteceu. Mãe, só cuida do meu filho, mãe, que a senhora já vai estar me ajudando muito. E ali, irmãos, louvado seja Deus, aquele homem, como diz o ditado, ele fez das tripas o coração para provar a inocência daquela mulher, daquela esposa. Então aquele homem, ele monta um esquema, ele procura um conhecido, e aquele conhecido, como conhecia muito das coisas de fora, como funciona, então ele começou a buscar informações, aqui, informações ali, de como fazer para libertar a esposa dele. Ele foi no fundo do poço, aí um dos caras que
que mandou ele procurar um outro empresário, mafioso, né? Então ele foi em busca desse outro homem para tentar buscar ajuda, porque ele queria passaportes falsificados para tirar a esposa da prisão, porque já que ele não conseguia provar a inocência dela, ele ia fazer uma rota de fuga, né? Então ele foi para comprar passaportes falsos para ele e para ela, para levar ela para fora. E ali, louvado seja Deus, quando ele chega lá para ele obter isso que ele queria, quem atendeu ele roubou o dinheiro dele, né? 2 caras roubou o dinheiro que ele estava pagando, né? Para fazer aqueles documentos falsos. E ali eles roubaram o dinheiro e ainda bateram, mas bateram muito nele. Então ele ficou com a cabeça machucada, o nariz quebrado, o rosto cortado, assim, dava para ver os cortes, né? Eles bateram muito nele, o braço, sabe? Ele ficou acabado de tanto que ele apanhou dos caras, porque nem fizeram o passaporte falso e roubaram o dinheiro dele. Ele ficou todo quebrado. Quando ele chegou em casa, no outro dia, que ele chegou em casa, que a mãe, meu filho, onde você estava? O que aconteceu? Meu filho, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você sofreu um acidente? Aí ele falou, não, mãe, me bateram. Olha, irmãos, é muito forte este filme. Gente do céu, é suspense do começo ao fim. Mas a parte mais importante está por vir. E ali ele fazia de tudo. E agora, aí aquele dinheiro, todo o dinheiro que ele tinha, ele estava investindo nas tentativas de tirar a esposa da prisão. E sem sucesso nenhum. Aí ali chegou uma hora que ele teve que apelar para o roubo. E ele roubou, não sei exatamente o que era aquilo, mas ele conseguiu pegar um bom dinheiro. Ele roubou, acho que uma agência de banco. Então ele pegou muito dinheiro ali, aquela sacola de dinheiro, porque ele precisava. Aí ele foi atrás de outras pessoas, né, para tentar conseguir o passaporte para levar. Olha, eu vou resumir, irmãos. Ele sofreu demais para tentar provar a inocência da esposa. Ele estava ferido, angustiado, machucado, e cada tentativa dele era uma frustração, porque ele não conseguia, né? Era muito difícil para ele. Então, irmãos, ali, louvado seja Deus, ele consegue, né? Ele consegue os passaportes para sair para fora com a esposa. Ele consegue. E ali, quando ele consegue, ele visitava a esposa dele na prisão, né? Ele visitava ela. Então ele conta para ela, olha, nós vamos fazer um plano de fuga. Aí passou para ela o dia, a hora, como vai ser, a ajuda de quem vai estar ajudando, tudo. E ali, louvado seja Deus, ele começou a explicar para ela. Então ela disse assim para ele, você tá louco? Você enlouqueceu? Eles vão te pegar. Você enlouqueceu? Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Eu não acredito que isso vai dar certo. Não. Isso não vai dar certo. Eles vão te pegar, eles vão te, né, enfim. E ali, irmãos, louvado seja Deus, ele disse para ela, olha, você mesmo disse que a sua vida já está acabada. O que custa tentar? O que custa tentar? Pelo menos tentar. Por causa do seu filho. Porque o seu filho chama por você todos os dias.
Eu estou fazendo isso por você e pelo meu filho, porque eu não aguento ver o meu filho sofrendo a tua ausência. E ali ela não é muita loucura, não vai dar certo, eles vão te matar e não sei o que, não sei o que. E ela não aceitou. Ela não aceitou o plano. Aí ele foi embora, deu a hora da visita dele embora, ele foi embora. E ele ficou inconformado, Porque depois de tudo que ele fez, de todo o sofrimento que ele teve, todo machucado, todo quebrado, ela disse que não ia tentar. Daí ele chega em casa e ele fala com a mãe. E a mãe falou: meu filho, que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te ilumine, meu filho. A mãe sofrendo também junto com ele, né? E ali ele falou: mãe, ela não quer fugir. O que vai ser da minha vida e da vida do nosso filho? Ela pegou mais de 30 anos na cadeia. E ali, irmãos, louvado seja Deus, aquele homem, mesmo diante da desistência daquela esposa, ela não aceitou. Ele não desistiu. No outro dia ele volta na cadeia, na visita, e fala para ela. Ele fala para ela. Pegou o telefone e deu para ela. E disse: liga para o seu filho e diga para ele que você nunca mais vai vê-lo, que você nunca mais vai voltar para casa. Você mesmo vai dizer isso para ele. Diga para ele que você não vai voltar mais, porque ele me pergunta todo dia se você vai voltar ou não. Então você mesmo vai dizer para ele que você não vai voltar. Porque você não quer lutar pela sua vida, você não quer fazer o que eu estou dizendo para a gente fazer, porque eu sei que você é inocente, você sabe que você não matou aquela mulher, você é inocente. E ali, ele estica o telefone, dá o telefone para ela e fala assim: liga para ele, liga para ele, falar para ele que você nunca mais vai voltar. Louvado seja Deus. E ali ele fica um tempo com aquele telefone esticado para ela. E ela entra em desespero. Você tá louco, para com isso, você tá louco, o que tá acontecendo com você? Ele falou assim: ele disse, você é minha esposa, eu não vou te abandonar. Se for necessário, aleluia. Você já está entendendo, irmãos? Se for necessário, eu entro no inferno para tirar você de lá. Se for necessário, eu entro no inferno para tirar. E olha, no inferno eu já tô. Porque você não faz ideia do que eu já passei para chegar até aqui. Quantas tentativas eu já fiz para provar a tua inocência? Quantas tentativas? Você não sabe. Ele disse para ela. Então liga para o teu filho agora e diga para ele que você nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai regressar para casa. Diga. E ela não queria dizer. Irmãos, ali, louvado seja Deus, eu vou resumir. Irmãos, ali eles saem, né? Ele arma ali um plano de fuga. E eu tô resumindo, tá? Eles armam ali um plano de fuga e ela concorda em fugir. Olha isso. Quando eles estão fugindo, ele conseguiu tudo ali, E ali, quando eles estão fugindo, que eles já estão na estrada, ela dentro do carro, né? E louvado seja Deus. Quando ela já tá dentro do carro, quando chega em meio à estrada, ela pega, abre a porta do carro, e ela se joga com o carro em velocidade. Olha isso. Ela se joga. Quando ela se joga, ele foi muito rápido.
O marido foi muito rápido. Ele catou ela pelo pé. Quando ela se jogou, ele foi assim, catou ela pela perna. E ali ele foi diminuindo a velocidade. Ele foi diminuindo a velocidade. É muito forte, irmão, muito forte. E ele foi diminuindo a velocidade até que ele parou o carro. E colocou ela novamente sentada no banco do carro. E ela meio que desmaiada. E ali ele auxilia ela, dá água, faz o que tem que fazer ali com ela. É muito forte. É muito forte. Isso nos reflete o quê, meus irmãos? Isso nos reflete o quê? Enquanto eu assistia essas cenas, vinha no meu coração tudo o que Jesus fez. Tudo o que Jesus enfrentou. Tudo o que Jesus suportou. Os escárnios. Os cortes. As furadas na testa. As furadas na mão. Todo o martírio que Jesus suportou. Toda a zombaria que Jesus suportou. Todo o escárnio que ele suportou. Foi por amar a sua esposa. Foi por amor à sua esposa. Cada momento que eu via, irmãos, era como se eu tivesse a cena daquele homem, a determinação daquele homem. Era como se eu visse Jesus no lugar dele. Jesus no lugar dele. Jesus sofreu de todas as maneiras. Aquele homem, ele sofreu, ele apanhou. Ele passava noite sem dormir. Ele não tinha mais paz. E ele falava, enquanto eu não livrar ela da morte, enquanto eu não livrar ela da cadeia, eu não vou parar, eu não vou sossegar. Então eu vi ali, irmãos, a determinação. Aquele homem era como Jesus sofrendo por amor àquela esposa. E aquela esposa, ela era um pouco indiferente, a esposa daquele homem. Ela era um pouco indiferente. Ela parece que não dava muito valor ao sacrifício do esposo, o empenho do esposo para salvar a sua vida da prisão. Naramassuri calamanturi cantalamasturi andere cantalamai. E naquele momento, irmãos, eu senti algo muito forte assim, sabe? Como que Deus falando dentro da minha alma. Aleluia, que Jesus, ele fez tanto esforço. Jesus, ele sofreu tanto, que muitos do sofrimento que ele passou nem está escrito na Bíblia, irmãos. Tem partes do sofrimento de Cristo que não está escrito na Bíblia. Tudo que ele sofreu por mim, por você, para salvar a sua noiva, a sua igreja. O que ele sofreu, o que ele passou. E ali nas últimas horas, quando o homem pensa que a mulher estava ali com ele, onde ela poderia se alegrar, ia ver o filho, né? Aleluia, ela quando ele está na estrada, ela se joga. Ela se joga. É o que acontece, irmãos, muitas pessoas, elas conhecem a Cristo, elas sabem do sacrifício de Jesus, mas elas se jogam no mundo. E foi impressionante porque aquela mulher viu todo o sofrimento daquele homem, o que ele teve que fazer para salvar ela daquela prisão, o que ele sofreu ali, que não foi nada fácil para tirar ela ali sem que os guardas vissem, sem que a polícia visse ali, porque ele poderia ser pego também. E quando ele consegue resgatar ela, quando ele consegue resgatar a mulher no meio da estrada, ela se joga, ela abre a porta e se joga. Dizendo assim, como dizendo assim, né? Depois de tanto sacrifício que ele tinha feito,
ela resolve se jogar. É o que muitas pessoas fazem, irmãos. Jesus, ele fez um sacrifício tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E depois do meio desse filme para o final, eu comecei a ver o sentido daquele filme. E por que Deus queria que eu assistisse aquilo? Porque aquilo era muito real. E dentro da minha alma, andaravasturi canta lá, masturi andere canta lá, mai. Dentro da minha alma, alamassuri, é como se eu fosse transportada para o lugar onde Jesus estava, sabe? Eu senti ali a dor que Jesus sofreu, o sofrimento, porque o sofrimento daquele homem era muito forte, o sofrimento, mas a determinação dele por salvar a sua esposa. E dentro da minha alma o Senhor falava, alamassuri canta lamai. E o Senhor Jesus, ele fez a mesma coisa. E quando ele já limpou a pessoa, quando ele já salvou a pessoa, quando ele já tirou a pessoa das cadeias do diabo, quando ele já tirou a pessoa do Egito, depois a pessoa vai e se lança no mundo novamente, se lança no mundo novamente, aleluia, depois de todo o sofrimento, depois de toda a angústia, de todo o martírio que ele passou. E depois de tudo que ele fez, limpou. Como eu vi aquele homem, ele dava água para ela, ele ajeitava a roupa dela, ele ajeitava o cabelo dela. Irmãos, é impressionante, esse filme é muito forte. Alamassuri canta lamai. E ali eu já não comecei a ver como um filme, mas como um algo real. Como algo real, verdadeiro, sabe, irmãos? Porque é o que acontecia. Eu fiquei muito impactada com essa cena. E aí depois eu entendi o porquê que Deus queria que eu assistisse aquele filme. Louvado seja Deus, porque é o que muitas pessoas fazem. É o que muitas pessoas fazem depois de já ter sido limpa, depois de já ter sido lavada pelo sangue de Jesus, depois de Deus já ter tirado ele da prisão do vício, depois de ter tirado ela da prisão da prostituição, aí ela quer voltar, a Massuri canta lamai. Aí ela quer voltar, e ele quer voltar para o mundo. Aí ele quer voltar depois de tudo que Deus fez na vida dele, depois de tudo que Deus fez na vida dela. Ela quer voltar, ele quer voltar para o mundo, servir as drogas, servir os vícios. E aquele homem ali, naquele momento, ele para o carro e ele abre a porta, ele se senta do lado, na estrada, ele se senta do lado da porta, ele se senta ali e ele balança a cabeça e as lágrimas começam a descer pelo seu rosto. Ele não disse nada, mas é como se ele dissesse, depois de tudo que eu fiz por ela, depois de tudo que eu fiz por ela se joga do carro para fora, ela se joga, ela se lança. E mesmo assim, irmãos, ali com o coração ferido pela essa atitude dela, ele pega ela, ajeita o cabelo dela, dá água na boca dela, sabe? Irmãos, é muito forte, é muito forte, é muito forte. E esse é o amor de Deus para com a igreja do Senhor. Esse é o amor de Deus. Um amor incondicional. Um amor incondicional. Esse é o amor de Jesus. Tudo que ele sofreu por mim, tudo que ele sofreu por você. Louvado seja Deus. Ele foi cuspido. Irmãos, as cenas desse filme é muito forte. Eu não estou contando, eu estou contando só por cima, porque aquele homem, ele passa muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porque ninguém conseguia acreditar nele, ninguém conseguia acreditar nele. Ele procurou pessoas conhecidas, ele procurou parentes, ele procurou pessoas influentes, contava a mesma história, falava, ela é inocente, ela não matou, por que vocês não acreditam nisso? Ela não é uma criminosa, ela não matou aquela mulher, ela é inocente. Por que vocês não acreditam? Por quê? E ele, irmãos, o desespero daquele homem era muito grande, da alma daquele homem, sabe? Isso reflete o sofrimento que Jesus teve,
O sofrimento que Jesus teve, o sofrimento que ele teve para provar a minha inocência, para provar a tua inocência. Você e eu estávamos condenados. Você e eu estávamos condenados à morte. Nós estávamos sob julgamento. Nós estávamos sob condenação eterna. Nós estávamos condenados ao fogo do inferno, mas Jesus Cristo comprou a tua alma. Jesus, ele comprou a tua alma. E o preço que ele pagou foi muito grande. Muito forte, muito grande. Esse filme foi apenas uma demonstração. Uma demonstração do amor incondicional que ele tem pela esposa. Ainda a mãe dele chega a dizer assim para o marido dela: ele ama demais essa esposa. Ele ama demais essa esposa que ele é capaz de deixar o filho. Ele é capaz de deixar de cuidar do filho para cuidar da esposa. Ele ama demais essa esposa. É muito forte, irmãos. Louvado seja Deus. E ali eles ficavam, o pai e a mãe dele ficavam assim sem saber o que fazer, não compreendendo tal atitude dele. E o pai dizia: não resta outra coisa a fazer, mulher, a não ser apoiá-lo. Não resta outra coisa a fazer, a não ser apoiá-lo. Ele ama demais essa esposa. Jesus, ele ama demais a sua igreja. Jesus, ele ama a sua igreja. Jesus ama demais a sua esposa. Ele ama demais a sua esposa, a igreja. Ele foi até o inferno. Ele pagou a preço de sangue. Ele rendeu a sua própria alma. Ele rendeu a sua própria alma. Por amor de mim. Por amor de você. Foi por amor de mim, por amor de você que ele rendeu a sua alma. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali, louvado seja Deus, ele consegue, depois dela se restabelecer, ele pega ela nos braços e coloca novamente no carro. Tranca as portas e segue viagem. E ali eles conseguem passar pelo aeroporto e eles vão embora para fora. E ali já tinha uma outra pessoa que estava com o filho deles. E eles pegaram o filho deles, colocaram e foram para o aeroporto. E ali já pegaram um avião para ir para fora do Brasil, ou seja, não sei onde que era, mas estavam indo para fora. E quando eles chegam lá, era uma outra vida, né? Aquela mulher, ela foi liberta da condenação da morte, porque ela estava condenada a morrer. A mulher que ele suspeitava que ela tinha matado era uma empresária. Aí depois, no final, tinha um homem que não acreditou, ele era um advogado, esse homem, né? Ele era da justiça, que não acreditava nela e nem acreditava no marido. Mas só que no final acontece uma reviravolta. E aquele homem que era da justiça, ele descobre um sinal. E ele descobre que não foi aquela mulher que tinha matado a empresária. E ele descobre, aquele homem descobre, ele começa a profundo
estudar o caso, ir atrás de provas, e ele consegue as provas de que não foi ela que matou a mulher, a empresária, louvado seja Deus. E ali pegaram a verdadeira criminosa, né? Pegaram a verdadeira criminosa que tinha matado a mulher. Louvado seja Deus. Então, irmãos, isso nos reflete que Cristo, ele nos libertou. Cristo, ele fez tudo para nos libertar. Ele fez tudo. Tudo. Ele negou a si mesmo. Jesus, ele negou a si mesmo para nos libertar. Aí agora, nós, os cristãos, por qualquer motivo, por qualquer coisa, nós queremos abandoná-lo. Nós queremos nos jogar no mundo. Por qualquer motivo, por qualquer coisa, nós estamos querendo abandonar a fé. Nós não suportamos, irmãos, nem o quarto da metade de tudo o que Jesus sofreu. Nós não passamos nem o quarto da metade de tudo que ele sofreu. Isso por quê? Porque ele queria salvar a minha alma do fogo do inferno. Ele queria e quer salvar a tua alma do fogo eterno. Ele salvou das garras de Satanás. Ele nos libertou das garras de Satanás, das prisões do inferno. É muito forte esse filme, irmãos. Eu estou falando por cima, tem muita coisa. É quase 1 hora, é mais de 1h30 de filme. São cenas fortíssimas, né? Mas que representam, irmãos, as pessoas que vivem presas no mundo, no pecado, né? E ali, se não tiver alguém para lutar por aquela alma, se não tiver ninguém para um advogado, se não tiver ninguém ali para investir contra aquela pessoa perece, ela morre, ela perde a salvação, ela vai para o inferno, porque não tem. E Jesus fez esse sacrifício, né? Louvado seja Deus, aleluia. Ele negou o próprio filho. Ele disse para a mãe dele: minha mãe, se na fuga acontecer, tudo ele passava para os pais, né? Se acontecer alguma coisa comigo e com ela na fuga, cuida do nosso filho. E a mãe chorava e dizia assim: eu cuido, filho, eu cuido, ele é meu filho, eu cuido, mas não vai acontecer nada com você. Irmãos, é muito forte essas cenas, sabe? Muito forte. Louvado seja Deus, é uma coisa muito real, muito verdadeira. Louvado seja Deus. E no final ele consegue libertar a esposa da prisão. E no final é provado que não foi ela que matou a mulher, sabe? Tudo se resolve, sabe, irmãos? Jesus Cristo, através do seu sangue, ele veio para nos justificar através do seu sangue. É só o sangue de Jesus Cristo que nos justifica. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que eu assisti esse filme, porque Deus me tocava, porque Ele queria me passar essa mensagem, né? Louvado seja Deus. E o impressionante, eu já vou encerrar, o impressionante é que aquela mulher, ela era um pouco mal agradecida, sabe? Ela estava vendo o sofrimento do marido, ela estava vendo o empenho do marido, porque o marido falava tudo para ela, que estava fazendo para tentar salvá-la, tentar provar sua inocência. Ela não via o sacrifício, ela era como se ela fosse um pouco ingrata, né? Ela era um pouco ingrata, ou seja, muito ingrata. Ela, ao invés de abraçar o marido, ao invés dela agradecer o marido por todo aquele empenho, porque ali ele estava provando o quanto ele a amava. Ele largou o emprego, ele largou tudo, ele largou a vida dele, a vida normal dele, para poder tentar provar a esposa, que a esposa era inocente. E ela era uma mulher assim, mal agradecida, sabe? Ele chegava para ela, ele abraçava ela, ele via ela fazia aquele gesto de carinho, de amor com ela, mas ela seca, aquela mulher seca, uma mulher ingrata, sabe? Irmãos, e isso reflete nos dias de hoje, quantas pessoas ingratas, sabe, não valoriza o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já livrou, o que Deus já trabalhou, sabe, a ingratidão, ela revela caráter, a ingratidão revela caráter também, louvado seja Deus. Então, aleluia. E eu, em momento nenhum, eu vi aquela mulher
né, agradecendo, abraçando ele, agradecendo por toda a dedicação, todo o esforço, tudo que ele dedicou da vida dele para salvar aquela esposa, sabe? Então, isso, irmãos, é muito forte, é muito real, é muito verdadeiro isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, aleluia, eu estou aqui passando para você porque é assim que acontece. Quantas pessoas ingratas, quantas pessoas não agradecem a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que vai chegar a hora em que terão fome não de água, fome não de pão, mas terão fome de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas escarnecem da palavra de Deus, quantas pessoas fazem chacota da palavra de Deus, porque acha que é bobagem, porque acha que não tem valor nenhum, porque acha que não vai acontecer nada, que não tem efeito a palavra. Mas isso não é verdade, irmãos. A palavra de Deus, ela é poder e vida para aqueles que crê, e muitos vão se arrepender por escarnecer, por zombar da palavra, por jogar para trás tantas coisas que as pessoas fazem, sabe, para menosprezar a palavra de Deus. É muito forte, irmãos. E muitas pessoas no final realmente serão condenadas pelo fogo do inferno, não pelos homens da terra, porque a pior condenação é a do fogo do inferno. Essa é a pior prisão, essa é a pior condenação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. E quantas pessoas não dão valor a isso, ao sacrifício de Jesus, não dá valor, não dá valor, são ingratas, né? Só querem receber e acham que Deus é obrigado. Irmãos, o sacrifício verdadeiro Cristo já fez por mim, por você. Agora só falta você tomar posse, parar de reclamar, parar de murmurar e tomar posse daquilo que Deus já te entregou e que você ainda não tomou posse, como filho, como herdeiro, aleluia. O herdeiro do rei é o príncipe, é príncipe. Louvado seja Deus. Você precisa tomar posse daquilo que Deus já liberou para você, para mim, através da palavra. Louvado seja Deus. O Senhor já liberou, Ele já fez tudo o que Ele poderia fazer. Agora é você que tem que tomar posse através da palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus, e ser uma pessoa grata por tudo que Ele já fez por mim, aleluia, e por você, porque Ele já fez muita coisa por nós, irmãos. Olha, Deus, Ele já fez muita coisa por nós. Sejamos gratos, amém? Preste atenção nessa palavra e louvado seja Deus e agradeça, amém? Em nome de Jesus.